Bom dia, meu irmão, minha irmã. Como todos sabem, nós estamos em um tempo de afastamento por questão do coronavírus e estamos fazendo os nossos encontros e nossos cultos online. Então, como você já sabe, terça e quinta temos pela manhã às 8h30 o nosso Com a Fé da Manhã e quinta-feira à noite temos o nosso encontro de estudo, ok? E todas essas lives durante a semana são feitas pelo Instagram. Então curta lá e siga a gente no Instagram, ok? E de domingo os nossos encontros serão aqui no YouTube. Então que Deus te abençoe, que você se cuide nesse momento, que esse momento você reúna a sua família, que você realmente adore ao Senhor na sua casa, com os seus, que você tenha um momento de intimidade com o Senhor e que você ouça a palavra dele, ouça a voz dele através desse momento. Então, antes de mais nada, quero fazer uma oração com você para nós iniciarmos esse tempo de louvor e adoração ao Senhor e de leitura da sua palavra. Amém? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ter essa tecnologia, Pai, que nos permite ainda, Pai, que afastados nos vemos, nos ouvimos, nos falarmos e nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque antes disso, Pai, a nossa comunhão já se dava no Teu Filho Jesus, Pai. Independente da nossa distância, nós estávamos sempre em comunhão por causa do sacrifício, por causa do sangue do Teu Filho Jesus vertido na cruz em nosso lugar, Deus. Por isso nós te agradecemos, Pai, ao Senhor, por essa união que nós temos, Pai, no Teu Filho, Deus. E dessa maneira nós queremos te pedir que o Senhor nos abençoe nesse período que estamos afastados fisicamente, Pai. Para que o Senhor nos dê diligência, que o Senhor nos dê sabedoria de como viver este período. E que nós não venhamos a perder, Pai, a intimidade com o Senhor. Mas muito pelo contrário, Pai. Que venhamos usar deste momento para ler mais, orar mais, Deus. Estarmos mais em comunhão com a nossa família. Percebemos aquilo, Pai, que tem sido necessário em nossa família, Pai. A comunhão vinda do Senhor, Pai. Obrigado por cada um que está assistindo este vídeo, por cada um que está participando deste culto de maneira remota e que o Senhor abençoe aqueles também que futuramente irão assistir isso no YouTube, onde quer que estejam, Pai. Deus, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e te pedimos, Pai, que o Senhor abrevie este tempo, que o Senhor nos cure, Pai, que o Senhor livre o nosso país, o nosso mundo, Pai, dessa situação. Dê sabedoria àqueles que têm pesquisado, Pai, sobre soluções, dê sabedoria aos nossos governantes, Pai, que precisam tomar as escolhas corretas, Pai, as decisões corretas com relação ao nosso país, à nossa cidade, ao nosso estado, Deus. Que possamos realmente, Pai, muito em breve testemunhar aquilo que o Senhor fez em nosso meio, em nossas vidas, Pai, por conta deste momento, Deus. Obrigado por tudo, obrigado por cada um, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém? Saber me amparar, teu amor não falha.
luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Senhor, que essa seja, Deus, a verdade no nosso coração, que possamos confiar em Ti, independente da situação que estivermos vivendo, Pai, independente da situação que nosso país estiver vivendo, Senhor. Que os nossos corações possam estar firmes, Pai, em Ti, Pai, na certeza da salvação que é em Ti, na certeza do Teu amor pelas nossas vidas, e que possamos confiar, Pai, que o Senhor é a nossa esperança, Pai, que haverá um novo dia, Pai, de que sempre há um novo dia para as nossas vidas, Deus. Teu santo nome, Jesus. Amém. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Me submergir a tua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, a minha canção.
Amém, meu irmão e minha irmã. Vamos à palavra de Deus, amém? Como você sabe, e nós, estamos nesse momento e nessa distância por conta de um momento que o nosso mundo vive. Estamos vivendo um tempo de adversidade, um tempo inédito na nossa história, talvez, pelo menos eu não lembro dos meus pais terem passado por isso, né? Estamos vivendo um tempo de quarentena, um tempo de afastamento, onde, por conta de um vírus, nós não podemos sequer nos tocar. Então, justamente não estamos tendo os nossos encontros pessoais por conta disso. E quando nós passamos por momentos assim, momentos de medo, de preocupação, momentos em que só vemos notícias ruins dos meios de comunicação, nós temos a tendência a ter o nosso coração tomado por este medo. E quando o medo é o sentimento vigente em nós, quando o medo é aquilo que mais está acentuado em nossos corações, o problema é que a nossa visão ela pode ser deturpada. Então hoje nós vamos falar de uma pessoa que passou também por um momento adverso. Uma pessoa que estava em um lugar, em uma situação que não escolheu, mas que ainda assim soube como agir. Então vamos tirar algumas lições dessa pessoa. Amém? Abra sua Bíblia em 2º livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, narra para nós a história de Naamã. Como todos vocês já conhecem a história de Naamã, Naamã era um oficial do governo sírio, né? E ali Naamã tinha uma lepra, mas ele foi curado. Mas vamos entender um começo da história de Naamã que é narrada para nós. Em 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Amém? Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele, por Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse essa menina à sua senhora: quem me dera, tomara, o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Amém? Vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações, obrigado pela tua palavra, que possamos tirar lições e aplicações da sua palavra, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, neste dia, Pai, nós possamos realmente, após assistirmos esse vídeo, após presenciarmos e vivemos esse momento, que possamos ter a nossa fé acrescida no Senhor, Pai. Te louvamos pela tua palavra, por ela chegar até nós, por podermos lê-la e principalmente por termos o teu Santo Espírito em nós que fala ao nosso coração a respeito dela, Pai. Dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como você percebe, essa menina, e eu quero me ater à história dela, por mais que nós conheçamos a história de Naamã, Naamã foi curado por Eliseu, que era o profeta de quem a menina falou. Então, eu não quero me prender agora na história de Naamã, mas eu quero me prender no fato da menina. Essa menina era de Israel, como o texto diz. E ela agora se encontrava na casa de Naamã como escrava. Perceba que ela estava numa situação adversa que ela não escolheu. Não era uma opção dela. Ela caiu naquele lugar, mas por que que ela se tornou serva de Naamã? Por que que ela se tornou serva da esposa de Naamã? Israel, como em muitos momentos da sua história, tinha se afastado da presença do Senhor. O Senhor Deus escolheu Israel como seu povo. Vindo da promessa de Abraão, Deus escolhe Abraão após o evento de Babel, que o povo queria se achegar a Deus. Deus então se achega ao ser humano novamente após a queda. Então Deus faz uma promessa a Abraão de dar muitos filhos, dar terra. E nesse processo, algumas gerações depois, nós temos o povo de Israel. O povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Mas devido ao seu pecado, devido ao pecado que estava no coração de Israel, mais uma vez Israel estava afastado do Senhor. Não é à toa que o texto nos diz que o Senhor dera vitória a Naamã. O Senhor dá vitória a Naamã, inclusive quando ele tem sua excursão para cima de Israel. Quando Naamã invade Israel e toma aquela menina, é mais uma vitória que Naamã tem sobre Israel. Perceba que essa vitória dada a Naamã é providência de Deus. Ou, no mínimo, se assim você quiser crer, é no mínimo permissão de Deus.
Essa menina estava numa situação adversa por causa do pecado de um povo. Mas o fato dela estar ali, estar numa situação adversa, não fez com que ela esquecesse o essencial da sua vida. E isso é uma coisa muito importante, meu irmão e minha irmã. Você e eu estamos onde Deus quer se manifestar. Veja, essa menina é levada para a casa de Naamã. Na intimidade de Naamã, ela percebe algo que poucos perceberam. Ela percebe a lepra de Naamã. E mais do que perceber a lepra de Naamã, essa menina se compadece. Nós percebemos o compadecimento dessa menina quando ela diz tomara. Essa expressão em algumas versões, como por exemplo a King James, ela é dita da seguinte forma: quem me dera, o meu Senhor, fosse até o profeta de Israel. Então veja que essa menina, além de perceber, essa jovem, além de perceber o problema do seu Senhor, a sua lepra, ela se compadece e aponta para o profeta. Ao apontar para o profeta, ela não simplesmente aponta, mas ela tem a convicção de que o profeta é um homem de Deus. No original, pelo menos na Septuaginta, o termo que temos ali é o profeta de Deus. Ela não simplesmente diz que Israel tem um profeta, mas diz que ele é de Deus. Esse profeta é alguém. O profeta, na verdade, a figura do profeta para o povo naquela época, dizia o seguinte: ele era aquele que trazia a mensagem de Deus, era aquele que dava o direcionamento a respeito do que o Senhor tinha para o povo. Então o profeta era a expressão máxima de Deus ali naquele lugar. O profeta era aquele que era a voz de Deus. Ouvir o profeta era ouvir a Deus. E essa menina, quando vê a necessidade do seu Senhor, ela se lembra: existe profeta em Israel, existe Deus em Israel. Então nesse momento ela diz para sua senhora: quem me dera o meu Senhor fosse até Israel, com certeza ele seria curado. É interessante vermos que Naamã, quando vai conversar com o seu rei, ele diz o seguinte: foi assim e assim que disse a jovem de Israel. Naamã tinha aquela moça como sua serva. E agora ele acredita, ele entende o que ela disse. E baseado na sua necessidade, mais a constatação, o testemunho daquela menina, ele então decide ir em busca de Eliseu. O resto da história você já conhece. Eliseu se encontra com aquele homem. Na verdade, primeiramente ele manda o seu servo, o servo de Eliseu, Geazi, manda que Naamã se banhe no Rio Jordão 7 vezes. Naamã, de início, ele é reticente, mas alguns dos seus companheiros ali, né, dos seus amigos, daqueles que eram abaixo dele, dizem: olha, o senhor faria qualquer outra coisa, não faria? Então ele vai, nada, mergulha 7 vezes e ao sair na última vez, o texto diz que ele sai com a pele como de um bebê. Ele fica maravilhado com aquilo move o coração dele e ele reconhece que há Deus em Israel. Veja, meu irmão, essa menina passou pela situação que passou não porque escolheu, mas porque o povo estava afastado de Deus. O povo de Israel não estava reconhecendo, inclusive, o seu profeta. Mas essa menina que sabia que havia povo, havia profeta, havia Deus em Israel, aponta para o profeta. E ela manifesta a Deus onde? Ela manifesta a Deus em um outro lugar que não Israel. Veja, meu irmão, algumas lições que nós tiramos dessa história e dessa menina. Primeiro, nós estamos onde Deus quer se manifestar. Veja, talvez você não esteja na situação, no lugar ou da maneira como você gostaria, mas com certeza você está onde Deus quer se manifestar. E Deus pode se manifestar através da minha e da sua vida. Mas a gente precisa ter essa convicção. Nós estamos na condição, nós estamos no tempo que Deus quer se manifestar. Eu tenho muita admiração por muitos autores, por muitos escritores antigos. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muitas histórias que a gente diz assim às vezes: eu queria estar lá. Se eu pudesse estar perto de Paulo, se eu pudesse estar perto de Davi, como seria viver esse tempo? Mas creia, meu irmão, você nasceu neste tempo, você nasceu neste país, você nasceu neste estado. Ou não, ou você está agora no estado que você está na cidade que você está.
Porque Deus quer se manifestar aonde você está. Deus quer se manifestar a toda a humanidade. Quando Deus cria o homem, ele tem uma aliança com toda a humanidade. Apesar de Israel ser o povo escolhido naquele momento, Deus queria revelar a sua vontade para toda a humanidade através de Israel. Mas foi isso que Israel não entendeu. Então veja, talvez você não esteja no lugar onde você gostaria, mas com certeza, com toda certeza, com convicção, você está aonde Deus quer se manifestar. Segunda lição que nós tiramos dessa menina é que apesar do lugar, apesar da situação que ela está vivendo, ela não perde a sensibilidade. Ela não perde a capacidade de perceber a necessidade. E aqui é um ponto muito importante dessa nossa lição. Entenda, quando nós estamos com medo, quando nós estamos com dúvidas a respeito do futuro, como estamos vivendo em nosso país neste momento, quando estas questões estão em primeiro lugar no nosso coração, dificilmente nós vamos perceber a necessidade de quem está à nossa volta. Meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus chegou até mim e você. A palavra de Deus chegou até nós, para que eu e você manifestemos a glória dele. A palavra de Deus chegou até nós para que nós não tenhamos medo. E mais, você pode até ter medo, mas a palavra de Deus chegou a mim e a você para que o nosso coração não seja tomado pelo medo. Porque se nós formos tomados pelo medo, nós não vamos conseguir perceber a necessidade. E saiba disso, existe uma necessidade tremenda à nossa volta. Porque se o nosso mundo, se as pessoas... Não vou muito longe, apesar desse vírus, né, que é a nossa situação hoje, está tomando o mundo todo, vamos ficar na nossa cidade ou no nosso estado. Se o nosso estado confessasse de fato quem Jesus Cristo é com a sua vida, a situação poderia estar bem diferente. Não com relação ao vírus, mas com relação a como temos nos portado diante das adversidades. Agora vamos trazer para a nossa realidade pessoal. Com certeza, meu irmão, se eu e você não permitirmos que esses medos, que essas questões, que essas dúvidas cheguem ao nosso coração dentro da nossa casa, com certeza a nossa percepção de vida será diferente. O mundo jaz no maligno, mas a minha e a sua percepção é uma percepção de quem tem a vida eterna, de quem encontrou a vida, de quem encontrou a Jesus Cristo. E essa menina, ela não perde a percepção, mesmo escrava, mesmo serva, longe do seu lugar, numa situação que ela não escolheu, numa situação que ela chegou porque o povo de Deus tinha se esquecido de quem era. Apesar dessa situação, ela ainda percebe a necessidade do seu Senhor e mais, ela se compadece. Saiba, você só vai se compadecer da necessidade alheia quando todos os seus focos, quando o seu foco não estiver voltado simplesmente para você. Essa é a nossa segunda lição. Agora veja, terceira lição que nós percebemos com essa garota. Ao perceber a necessidade do seu Senhor e lembrar que há Deus em Israel, que há profeta em Israel, ela aponta para o profeta. Meu irmão, você precisa manifestar a glória de Deus. Você precisa apontar para o profeta. E eu não estou falando do pastor da sua igreja, eu não estou falando do líder da sua célula, o líder daqueles encontros que você tem. Eu não estou falando daquele pastor que você assiste muitas vezes no YouTube. Eu estou falando do Senhor Jesus. Eu e você precisamos apontar para Cristo. E não há melhor maneira de apontarmos para Cristo do que vivermos como Cristo. O melhor jeito de eu e você demonstrarmos quem Cristo é, não é através da Bíblia, porque muitas pessoas à sua volta, no seu condomínio, no seu bairro, na sua cidade, não vão acreditar na Bíblia, mas com certeza, primeiramente elas podem acreditar naquilo que elas veem na sua vida. Seja você, como essa garota, alguém que aponta para o profeta, aponta para Jesus Cristo. Essa é a terceira lição e última lição que nós vemos nela. Mas olha que interessante. A ação dessa menina foi tão marcante, foi tão interessante, que ela essa experiência, esse fato, é citado por ninguém menos, ninguém mais do que Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4. Eu vou aqui também na minha Bíblia, porque é tudo real time. Enquanto você abre aqui, eu abro aqui também. Abra aí, eu abro aqui também. Lucas, capítulo 4.
Encontrou aí? Lucas capítulo 4, versículo 27, diz assim: Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Veja, esse relato de Jesus, quando Jesus diz isso, que nós lemos agora, ele está advertindo as pessoas de Nazaré que, ao ouvirem ele falar que ele era o cumprimento da profecia de Isaías, quando eles ouvem isso, eles questionam: não é esse o filho de José? E começam a subestimar o poder que há em Jesus, ou começam a subestimar aquela afirmação que ele faz de que ele é a resposta da profecia de Isaías. Eles começam a subestimar isso porque tem um relacionamento comum com Jesus. Jesus caiu na comodidade. Jesus caiu no conforto daquelas pessoas. E eles não perceberam em Jesus que aparentemente era um homem comum, mas eles não perceberam o poder que há em Jesus. Assim como o povo de Israel, ao olhar para o profeta, esqueceu de que o profeta era a voz de Deus. E assim, então, esqueceram do valor de poder no profeta e não no profeta em si. Quando nós vamos para esse texto que lemos em Lucas, no Novo Testamento, quando Jesus adverte as pessoas em Nazaré, o que ele está dizendo é o seguinte: para vocês eu sou como mais um, e vocês não estão se atentando para o poder que é revelado em mim. E eles dizem para Jesus, e ele diz o seguinte, Jesus diz: com certeza vocês me dirão, olha, cura-te a ti mesmo. Ou faz aqui na tua terra o que tem feito em Cafarnaum. E aí ele diz, entre muitas coisas, ele diz esse versículo: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que Deus queria se manifestar na Síria. E o que Jesus está dizendo aqui é que ele vai se manifestar fora da sua terra, onde a necessidade é exposta e onde Jesus vai ser reconhecido de fato como o Senhor. Não é à toa que ele vai dizer que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então veja, meu irmão, nós temos a oportunidade de sermos aqueles que, ao olhar para o profeta, ao olhar para Jesus, sabem que ele é o Filho de Deus, sabem que ele é a resposta, não de uma profecia simplesmente, não a resposta, o centro da Bíblia, mas além do que isso, ele é a resposta da minha e da sua vida. Meu irmão, a Bíblia, ela é a revelação para mim e para você, para que nós saibamos o nosso lugar na história da humanidade. E o nosso lugar é o lugar daqueles que apontam para Jesus, que são como Jesus. Eu espero que neste período que estamos vivendo, e independente do período que estamos vivendo em conjunto, eu espero que no período que você está vivendo, por mais que você não esteja aonde você gostaria, porque por mais que você não esteja como você gostaria, que em nome de Jesus, onde você está, como você está, na situação que você está, seja o momento de você apontar para Cristo, seja o momento de você manifestar a glória de Deus. O que para muitos é adversidade, que para mim e para você seja campo missionário. Que em nome de Jesus sejamos aqueles que revelam a glória de Deus e que com a vida apontam para Jesus e dizem: Senhor, me usa. Senhor, usa a minha vida como manifestação da sua glória. Santifique a sua vida, meu irmão. Santifique-se. Leia a palavra de Deus diariamente. Ore ao Senhor. Se aproxime dele. E mais, esteja com os ouvidos e os olhos abertos para a necessidade que há à sua volta. Um grande autor vai dizer o seguinte, que só pode falar com a voz de Deus quem ouve com os ouvidos de Deus. Que eu e você possamos ouvir e ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus. E assim que nós possamos falar como boca de Deus. Mas isso só será possível quando eu e você nos aproximarmos dele. Que em nome de Jesus este tempo seja um tempo disso, de eu e você nos aproximarmos do Senhor. Seja um tempo de nós estarmos mais próximos dele, e por estarmos tão perto dele, saber como ele vê, como ele ouve, e assim podemos orar como Jesus oraria. E ao final de todas as nossas orações podemos dizer, em nome de Jesus. É como Jesus diria, é como Jesus pediria. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse momento e nós vamos fazer uma oração. Pelo momento que você vive,
traga ao seu coração aquilo que você tem vivido, traga ao seu coração aquilo que nosso país tem vivido, que o mundo tem vivido. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós estamos vivendo um tempo difícil e com certeza alguns podem estar vivendo um tempo mais difícil do que outros, Pai. Nós não escolhemos, Pai, viver este momento, mas nós temos uma convicção. O Senhor quer se manifestar neste tempo e aonde nós estamos, Pai. Deus, que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, possamos ser aqueles, Pai, que apesar das dúvidas e do medo que pode rondar o nosso coração, não venhamos a perder, ó Pai, a sensibilidade, a percepção da necessidade das pessoas, Pai, do nosso próximo. E assim, Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, diante da percepção da necessidade, apontar como aquela menina, Pai, disse, a profeta em Israel, que nós possamos dizer, existe Jesus Cristo, mas que possamos dizer isso, Pai, primeiramente com a nossa vida e depois com a nossa boca, Pai, possamos pregar a Tua palavra e ir além, Pai. Que esse momento seja um momento de crescimento da Sua igreja, Pai. Seja um momento de crescimento, Pai, individual para cada um, de aproximação do Senhor, Pai. Que possamos, Pai, usar desse momento para realmente, Pai, realmente apontar para o Senhor, Pai. Apontar para o Teu Filho Jesus, para o sacrifício dele na cruz, Pai, e confessarmos que é em cima deste fato, Pai, e é gratos a isso, Pai, que nós caminhamos, Pai. Sim, passaremos por dificuldades, sim, Pai, passaremos por um momento que não decidimos, Pai, não escolhemos, ó Deus, mas que em nome de Jesus, sim também, Pai, venhamos a manifestar a Sua glória, Pai, venhamos a nos aproximar do Senhor, nos santificar, e as pessoas ao olharem para nós, Pai, possam dizer assim como Naamã disse, que foi assim que aquela menina disse, que nós então possamos dizer, Pai, ouvir as pessoas dizerem, Deus, que foi assim como eles disseram, existe Cristo, existe o Filho de Deus, e agora eu sou também o Filho de Deus, que venhamos a confessar o Teu Filho Jesus, venhamos ser realmente, Pai, como flechas que apontam, Pai, venhamos ser realmente como pontes, Pai, que levam as pessoas até o Teu Filho Jesus, Pai. Obrigado, porque um dia nós também chegamos a Ele, um dia nós percebemos este apontamento para Ele, Deus. Obrigado, Pai, por este momento que estamos vivendo. Graças nós Te damos, Deus, por tudo que temos vivido, porque sabemos que o Senhor quer se manifestar, Pai, e o Senhor vai se manifestar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Veio como um som, como de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar, repartindo as línguas como de fogo. Veio para trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele? Que abri os meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram, que nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Quem é Ele? Que abriu os meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram,
Meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Que esse tempo passe logo para que possamos estar juntos novamente. A você que está aqui assistindo e que não é da nossa congregação, seja bem-vindo. Estaremos aqui novamente na semana que vem. Fique atento nas nossas redes sociais para saber a respeito da nossa programação ao longo da semana. Que você se cuide nesse período, tome muito cuidado. Faça com que o Senhor use a sua vida. Aponte para Cristo. Seja você Cristo, aonde você estiver. Seja no seu condomínio, na sua casa, no seu bairro. Que em nome de Jesus, esse momento seja um momento para que você seja um missionário, onde quer que você esteja. Que Deus te abençoe. Nos vemos muito em breve. E foi um prazer louvar ao Senhor, mesmo à distância, como você nessa manhã. Fique na sua casa, fique bem, que Deus te abençoe. Em breve estaremos juntos. Deus te abençoe. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de